Entorse de tornozelo. Tenho certeza que você já teve uma situação em que o seu pé deu aquela viradinha e começou a doer. Inchou ou não inchou, ficou meio limitado, travou e você não sabe exatamente se tudo correu bem e se o que você fez depois da situação foi certo ou não. Uma série de pequenas dúvidas se giram ao redor de uma lesão tão simples e muitas vezes ela não é levada a sério da forma como que deveria, pelo impacto que ela vai gerar no corpo todo. Tudo isso eu vou te explicar nesse vídeo. Então, se você teve algum entorse de tornozelo, passou batido, esse vídeo é para você. Vamos comigo. O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, eu sou osteopata, também sou ortomolecular e eu trabalho com a saúde de forma integral, olhando o corpo como um todo já há um bom tempo. Aqui no meu canal do YouTube, também no Instagram, depende de você ver, eu falo muito a respeito sobre saúde, dor, exercício, lesão. Já trabalho com a saúde há mais de 10 anos em cima dessa situação, tentando ajudar as pessoas principalmente a entender a causa primária delas, ou seja, você tem uma dor, você tem um sofrimento e você quer melhorar essa situação não a partir do alívio dos sintomas somente, o uso de medicações, medidas analgésicas ou até mesmo exercícios que te promovam conforto. Você quer a causa do problema, o começo do problema. Aí você vai me falar, mas Murilo, no entorse de tornozelo a causa é o próprio entorse. Será? Será? É isso que a gente vai falar também nesse vídeo. Mas antes de começar esse conteúdo rico, pessoal, falando sobre entorse de tornozelo, as suas conexões, eu vou te pedir aquela gorjetinha, aquele transbordo de você dar um joinha no vídeo, clica aqui, dá um joinha. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo, tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma. E também se ele não for para você, se você viu, putz, mas não é bem o que eu queria, clica no botão de compartilhar e manda para alguém da sua família, manda para o seu filho, para sua filha, para os seus amigos. Tenha certeza que alguém vai precisar desse conteúdo, é muito importante. É importante sim para mim também que você compartilhe o conteúdo para o crescimento do canal, para eu me sentir motivado para fazer esse tipo de conteúdo. Eu não trago conteúdo se ele não for útil para vocês, tá bom? Então deixa o joinha, compartilhe o conteúdo, se inscreve no canal, tá bom? Faça a questão de participar aqui dessa grande família para buscar saúde, tá bom? Separei então aqui alguns tópicos para vocês, pessoal, a respeito desse tema que é o entorse de tornozelo. Primeiro vamos definir, né? O que é o entorse de tornozelo? Existem graus para isso acontecer também, né? Mas é aquela virada que o seu pé dá. O seu pé ele vai virar geralmente, imagina que o casezinho aqui é o pé, ele vai virar geralmente para dentro, que é o que a gente chama de torse e inversão. Existe o oposto, que é para fora, em eversão, mas é mais incomum, né? Quando você faz esse mecanismo de entorse, um processo mecânico no seu tornozelo acontece para evitar que a lesão seja maior. E é isso que eu quero explicar para vocês dentro da mecânica do movimento. Primeiro a mecânica do trauma e segundo depois a mecânica da causa ou das causas, né? Que existem várias possibilidades, tá? Mas você estava lá caminhando de boa, coisa e tal, pegou um terreno meio irregular, então o trauma foi o próprio causador, né? O próprio mecanismo, pegou um terreno meio irregular e virou o pé. A hora que você vira o pé, pessoal, em poucos segundos que isso acontece, em poucos milissegundos que isso acontece, todas as estruturas ósseas, ligamentares, capsulares do seu pé, elas vão no limite delas, em um limite que pode estar dentro de uma barreira fisiológica, ou seja, o corpo vai aguentar e vai voltar, o que gera poucos danos, vamos dizer assim, ou que vai um pouco do antifisiológico, já vai num nível que lesiona um ligamento, ruptura de algum ligamento, distensão de algum tendão, lesão de alguma musculatura, lesão da cápsula articular. Então, depende muito. Então, quando você vai pesquisar sobre o grau do entorse, você vai ver que existe um grau bem leve, um grau um pouco moderado, um grau grave. Esse grau grave, geralmente, ele já tem um rubor, ele fica toda roxa, fica um extravasamento de líquido, tu vê que rompeu realmente capilares vasculares e tecidos mais nobres, né? Aquele nívelzinho 1 ali, 2, você vê só o inchaço, um pouquinho de vermelhidão, limitação funcional, tá? O grau 3, pessoal, ele limita muito. Mas aqui não é o objetivo do vídeo ficar dando nomenclatura de grau. Eu quero que você entenda uma coisa um pouquinho além disso, tá? Quando você faz o entorse de tornozelo, naquele momento que você faz, os ossos do seu tornozelo, eles vão se movimentar de forma exacerbada pelo mecanismo. Imagina, é todo o seu peso, né, toda a sua estrutura, seu peso corporal, mais a mecânica do movimento. Vamos supor que você estava correndo, né, jogando bola. É uma carga muito grande, as pessoas não levam a sério, é uma carga muito grande, é o peso do teu corpo, o peso da aceleração do movimento, mais o apoio do pé no solo irregular, às vezes até o nível onde foi pisado, então o dano ali é muito grande.
E que situações que podem acontecer nesse entorse, Murilo? O que pode dar de prejuízo para mim que eu não vi? Além do edema, além do rubor, além da limitação funcional, além da ruptura de pequenos ligamentos que não são graves e que não vão levar você para cirurgia, não contando rupturas graves de tendões e tudo que precisa ser cirúrgico, além disso tudo, desse cenário catastrófico, vamos dizer assim, acontecem pequenas disfunções no seu tornozelo. Quais são essas disfunções, Murilo? A fíbula, que é o ossinho mais do lado de fora. Você tem do lado de dentro e do lado de fora. Esse mais do lado de fora, tá? A fíbula, vou pedir para o pessoal da edição colocar aqui uma fíbulazinha ou uma perna para vocês verem. A fíbula, pessoal, ela vai fazer um movimento no sentido do chão e um pouquinho para frente. Quando ela faz isso, para que ela não tenha uma lesão grave, a musculatura de trás da tua perna, de trás da coxa, vai espasmar. E quando essa musculatura espasma, ela bloqueia a fíbula. E aí isso pode limitar seu tornozelo. Além de bloquear a fíbula, ela pode bloquear o quadril, o osso do quadril, travar ele para trás. E mais lá na frente, talvez meses depois, você começa com uma dor na lombar. E isso vai se alastrando, eu não vou ir além para não confundir muito vocês, mas isso vai indo para a sua coluna, isso indo vai lá, depende do grau do entorse, pode gerar até dor de cabeça. Mas aí são graus mais graves, ok? Além desse processo com a fíbula, a tíbia também pode ter um problema. Só que o problema dela vai ser mais íntimo dos ossos que estão lá no pé. Lá no pé existe um ossinho, imagina que você poderia fazer uma pinça, que a gente chama. Então, a tíbia e a fíbula lá no tornozelo, elas fazem uma pinça, que a gente chama de pinça bimaleolar. No meio tem um ossinho, que é chamado de talos. Se esse ossinho não movimenta bem, o seu pé não faz mais aquele movimento aqui que a gente chama de dorse e plantiflexão. Ele quase não consegue fazer. Geralmente limitado para um movimento, mas pode ser para os dois. Então, um fenômeno muito comum no entorse tornozelo num grau um pouquinho mais elevado é que esse ossinho que fica no meio dos dois ossos lá do pé, ele se impacte, ele trave, ele bloqueie em relação a isso, ele fique travado. Essa impactação do talos, desse ossinho, em relação à pinça da tíbia com a fíbula, pode gerar muita dor e limitação de movimento. Eu estou falando de coisas que são um pouquinho diferentes para vocês, pessoal, para vocês entenderem como um entorse é um pouco mais grave do que parece. E eu estou dando uma explicação puramente mecânica local, nem estou indo muito longe não. Fui até ali no quadril, na lombar, para vocês entenderem. Então, quando você tem um entorse, nos primeiros dias, porque você vai perguntar, Bruno, o que eu faço? Né? Que eu acho que a solução legal é essa. O que eu faço então? O que eu não faço? A primeira coisa que eu recomendo é o que você não deve fazer, né? Se você teve um entorse, não sabe o grau, não sabe o que nível que está essa lesão, né? A dica maior é, se tiver uma coloração alterada, um roxo, já foi um nível meio grave. Se só inchou e tem limitação de movimento, mas você consegue pisar no chão de boa, é um nível mais leve, entendeu? Quando fica roxo, pessoal, muito roxo, muito inchado, muito dolorido e não movimenta o pé direito, você teve uma lesão um pouco maior, quiçá até uma fratura. Existe sim essa possibilidade de fraturar. É mais raro, mas pode ter, tá? E às vezes você não tem a fratura, mas tem esse problema que eu expliquei do ossinho aqui, do outro ossinho, né? Então, ali no tornozelo, pode haver o bloqueio do talos, pode haver o bloqueio da tíbia, pode haver o bloqueio da fíbula, dos ossos do pé mesmo, ali dos ossículos do pé, que é um pouco mais raro, mas também pode haver. E toda vez que você tem, pessoal, um bloqueio nesses ossículos, mais lá na frente, outros ossos em outras regiões, como eu dei o exemplo aqui do quadril, do joelho, poderia dar o joelho também, a coluna, vão aumentar o movimento deles para compensar esse problema. Então você não dobra o tornozelo direito, aí você vai agachar, poder fazer um agachamento, né? Você não dobra direito, a hora que você vai agachar, a força que deveria ficar no tornozelo não fica, ela vai para o joelho, aí seu joelho vai um pouco para frente e machuca o joelho, entendeu? É só um exemplo, Então o que você não deve fazer? Aqui fica bem claro para vocês, você não deve fazer, quando você tem um entorse do tornozelo, em primeiro momento, ficar mobilizando ele, mobilizando quer fazer movimento, o ideal é você imobilizar ele, imobilizar quer dizer deixar parado. Tá? Faz uma talinha, faz uma coisa para imobilizar, passa uma faixa, um tensor de farmácia, às vezes tem uns tensores. Quanto tempo, Murilo? Olha, pelo menos as primeiras 72 horas, tá? E nessas mesmas 72 horas, agora já dizendo o que fazer, né? Faça uma compressa de gelo. Enquanto tiver calor local, inchaço e limitação de movimento, você já pode fazer o gelo.
Quando o calor e o inchaço reduzir bem, você pula fora do gelo e faz o calor. Só que o calor, pessoal, honestamente, o movimento já faz. Então, se depois que passa o inchaço, certo? Passa a dor, você já inicia o movimento de transferência de carga, de caminhar, de mobilizar o tornozelo, que eu vou ensinar para vocês, né? Então, eu vou ensinar agora no finalzinho do vídeo, um pouquinho mais no finalzinho do vídeo, eu vou ensinar para vocês o exercício, tá? Mas vocês estão entendendo a importância? Se você está entendendo essa importância, viu que o vídeo não é tão simples assim sobre entorse de tornozelo, está conseguindo acompanhar o raciocínio, entender o que é o entorse, quais são os graus mais ou menos do entorse, qual que é o mecanismo que causa o entorse, que é o mecanismo de trauma, né? Que causa o entorse, é o mecanismo. Está entendendo o que não fazer e o que fazer? Eu acho que esse vídeo está ajudando bastante. Compartilha com as pessoas, curte aqui embaixo, se você não deixou ainda, transborda essa curtida, tá bom? Em relação, pessoal, ao que fazer também, além de imobilizar nas primeiras 72 horas, usar gelo nas primeiras 72 horas, depois iniciar exercício físico, trabalhar a mobilidade do tornozelo, iniciar com exercícios que estabilizem, com exercícios proprioceptivos, é bem importante, tá? Mas isso é uma via de problema. Eu quero apresentar uma segunda via, para deixar vocês bem loucos, assim, bem confusos da vida, tá? O seu tornozelo, ele pode estar numa posição neutra quando você está caminhando, neutra. Ou ele pode estar um pouquinho em plant, flexão, ou um pouquinho em dorso, flexão. Quando ele está em plant, o arco plantar fica um pouco mais elevado. Quando ele está em dorso, flexão, o arco plantar fica mais desabado. Tá? Por que eu estou falando isso, Murilo? Porque você pode, por exemplo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Você pode ter lá um desvio de septo, o septo do seu nariz é desviado, vamos dizer aqui que é desviado para a esquerda, e tem um bloqueio do lado direito aqui. Só um exemplo, bem viajão, mas é um exemplo, que funciona e é real. Ele está desviado. Se esse septo está desviado, todo o seu crânio se adapta, toda a sua coluna, toda a sua estrutura postural se adapta a isso, por incrível que pareça. E lá na sua pelve, por exemplo, vai haver uma rotação do quadril para o lado esquerdo. Nessa rotação, a perna direita vai ficar mais longa e a esquerda vai ficar mais curta. Isso não é real, é uma adaptabilidade frente ao desvio de septo, só para vocês terem ideia. Na perna esquerda, o problema é mais grave. Por quê? Lá na perna esquerda, como ela é mais curta, o seu pé vai ter que ficar um pouquinho apontado para baixo, a gente chama de plantiflexão. Se ele já está apontado para baixo, é da natureza do complexo do tornozelo que ele fique para baixo e um pouquinho virado para dentro. Aí eu te pergunto, se ele já está em plantiflexão e inversão leve, que já é a posição do entorse, você concorda que esse pé vai virar mais fácil? Exato. Então, às vezes, você teve um entorse do tornozelo e você falou, Murilo, mas cara, eu estava caminhando de boa e eu torci o tornozelo esquerdo. E já é a terceira vez. O que isso quer dizer? Que existe outro lugar que está causando esse problema, essa biomecânica falha, esse contexto falho. E a ideia é essa, se você não entende essa biomecânica toda, você nunca vai chegar nessa história do problema do nariz. Você entendeu? Eu sei que é confuso, não é para você ficar louco e começar a sair por aí procurando nariz torto. Não é bem por isso, mas eu quero que você entenda que às vezes a lesão que você teve não foi o movimento traumático culpado. Você já tinha toda uma arapuca, como eu falo para os meus pacientes. A arapuca estava armada, você foi lá só e derrubou o palitinho que faltava. Então você já tinha toda uma biomecânica ruim, uma rotação da pelve e foi lá e torceu o tornozelo. Entendeu? Esse é o segundo mecanismo causal. Existem várias outras formas de você enxergar um torce tornozelo, mas a ideia em síntese do vídeo era isso aí, tá bom? Agora eu vou deixar para vocês um exercício, tá? O pessoal vai colocar aqui no vídeo para vocês, um exercício de mobilidade para o tornozelo, para você que já passou aí pelo menos, tá? Pelo menos 15 dias do entorse do tornozelo, tá? É claro que é importante saber o grau dele, tá? Ter uma noção se ele está bem, mas que é indicadíssimo você fazer para melhorar a mobilidade, melhorar a estabilidade, melhorar o equilíbrio, tá? Melhorar a amplitude do tornozelo, o movimento da tíbia, da fíbula, daquele ossinho que eu falei que é o talos, tá? É um exercíciozinho bem simplesinho. Então, acompanha o exercício do vídeo aí sobre mobilidade de tornozelo. Então, pessoal, numa superfície um pouquinho mais elevada como eu estou fazendo aqui, essa é a minha perna direita, vocês não estão me vendo, mas é só o tornozelo que interessa, tá? Vou até levantar um pouquinho aqui para vocês verem. Então, aqui no meio fica o talos, aquele ossinho que eu falei. Aqui eu tenho o osso de fora, que é a fíbula, essa é a minha perna direita, essa é a fíbula, e essa é a tíbia, do lado de dentro. E no meio tem aquela pinçazinha. Para vocês poderem soltar um pouquinho o talos, soltar um pouquinho a fíbula, trazer para o movimento normal, é muito simples. Você coloca o seu pé numa superfície um pouco mais elevada, eu sugiro que ali com 40 centímetros mais ou menos de altura, 30, 40 centímetros, você, no seu joelho, aqui em cima do meu joelho, eu estou apoiado, eu estou jogando o meu corpo inteiro o peso em cima,
e eu vou levar o tornozelo o máximo que eu puder em dorsiflexão passiva. Isso quer dizer, eu estou usando o peso do meu corpo para fazer esse movimento. Tá? Estou até usando a perna de trás, soltando o peso em cima de propósito para forçar. Detalhe, não pode levantar o calcanhar, tá, pessoal? Só vai até o máximo e volta. Quando você volta, você pode voltar até no máximo, ó, tá vendo? Estica o joelho inteirinho e vai de novo. Eu sei que parece muito simples, mas é suficiente para você levar o talos para frente, para você levar o talos para trás. Outra estratégia que você já pode implementar é, vai no limite aqui, ó, e no final aqui, ó, oscila umas 15, 20 vezes, ó. Eu estou no final do movimento já, aqui é o máximo do meu tornozelo, ó, o máximo do meu, eu volto um pouquinho e vou, volto um pouquinho e vou, volto um pouquinho e vou, ok? Vai e volta e faz esse movimento aí de 15 a 20 vezes, tá bom? Se você perceber que um pé fica bom, fica fácil de movimentar, que é o pé saudável, e no outro que tem uma entorse você não consegue fazer, é sinal que existe alguma perda de mobilidade aqui dentro. E você pode exercitar, tá bom? Se você tiver mais dúvidas acerca de exercícios nesse contexto, deixa para mim nos comentários aqui embaixo, ou então deixa lá nas caixinhas do Stories que eu terei o prazer em responder. No mais, tudo de bom para vocês, fica com Deus.